Donald Trump prepara uma bomba atômica para o Brasil na semana que vem contra o entorno de Lula e do STF. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos amigos não sancionados. E olha, a gente tem que falar isso agora, porque se depender do Donald Trump, na semana que vem o número de brasileiros sancionados deve aumentar muito. Mas calma, respira, você pode ficar tranquilo. Só quem precisa se preocupar com isso é quem colabora para o regime de abusos contra os direitos humanos, de censura em que nós vivemos. E, em especial, quem tem que se preocupar é o governo Lula. Afinal de contas, Trump agora vai mirar além do STF no Palácio do Planalto. Bora aqui então direto para essa apuração que você vai ficar feliz da vida ouvindo isso aqui, mas também bastante preocupado. Afinal de contas, tem uma arma nova aí que ele diz que o Trump vai usar ou pode usar e que pode sim prejudicar o Brasil por gerações. Fica aqui comigo para você entender isso e descobrir qual que é. Cara, o presidente Donald Trump postou isso aqui agora há pouco e ele botou, né? The world will soon understand. Quer dizer, o mundo vai daqui a pouco entender. Vai entender. E nada pode parar o que está por vir. Ixi. Então, o mundo daqui a pouco vai compreender e nada pode parar o que está por vir. Então, são aquelas coisas. O presidente Donald Trump, ele faz essas coisas. Aí você tem um mundo atrás dele, o mais engraçado ainda, que tem o quê? Olha o que está ali perto da mão esquerda dele. Tem um mapa do Brasil, né? Então, tem um mapa do Brasil, né? Então, olha só o que eu vou dar em primeira mão para vocês. Esse processo não vai terminar em 2025 como o Alexandre de Moraes queria. Tomara, meu irmão. Tomara. Olha, se o senhor acertar essa, eu vou mandar um uísque 12 anos pro senhor aí. Por favor, não vai. Pessoal, estou dizendo aqui, assina embaixo. A estratégia do Alexandre de Moraes dará errada. Porque esse processo não vai terminar na primeira turma. Só termina quando acaba, pessoal. O que vai acontecer? Olha só, vai ter esse processo em 2025. Ao final, o Fux vai discordar de alguns pontos desse processo. E havendo um voto contrário em algum ponto, vai nascer às defesas a possibilidade de um recurso para que esse caso vá para o plenário. Só não iria para o plenário, com aquilo que chamamos de embargos infringentes, só não iria para o plenário se fosse unânime. Não vai ser unânime, e pode ser que não seja unânime somente em algum ponto. Por exemplo, o Fux está questionando a competência da primeira turma, e provavelmente em outros pontos que surgirão. O Fux deixou claro ontem que não está alinhado com o Alexandre de Moraes, ele não faz parte desse tabuleiro. Porém, entretanto, todavia, ainda que o Fux divirja em um ponto, nasce para as defesas a possibilidade de um recurso que é levar esse caso ao pleno, e ao pleno é quórum estendido. Nós temos o pleno André Mendonça, nós temos no pleno Nunes Marques, ou seja, acabou a estratégia de terminar em 2025. Esse caso, com certeza, vai se estender para 2026 a ser analisado no pleno. O Bolsonaro e os demais acusados só serão inelegíveis ou só poderão ser levados à prisão para cumprimento de pena depois que esgotarem todos os recursos de dívida. Então, isso que o Fux está gerando nesse processo, nasce a possibilidade de recurso ao pleno. Sim. Havendo a possibilidade de recurso, só ao final do julgamento total do caso é que há que se falar em início de cumprimento de pena ou ineligibilidade de alguns. Não tem como terminar esse caso na primeira turma em 2025 e o recurso no pleno. Com toda certeza, eu afirmo a vocês, esse caso não termina em 2025 mais. A estratégia do Alexandre de Moraes de levar esse caso à primeira turma para que fosse um julgamento unânime e terminasse esse ano com a prisão do Bolsonaro em cumprimento de pena e dos demais acusados, deu errado. Essa estratégia deu errado. E esse caso é possível que se estenda para 2027, Didi. Caraca. Pedro, enquanto todo esse esquema é montado lá em Brasília, né, a Polícia Federal passou a primeira noite dentro da área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode, né, esperar ver nesse julgamento, principalmente após a gente ter tido essa definição do ministro Alexandre de Moraes de expandir, né, a rigorosidade nessa fiscalização agora das medidas cautelares do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um julgamento inédito, sem precedentes, porque é um crime relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 2 crimes que se tornaram crimes, foram tipificados, curiosamente, na gestão de Jair Bolsonaro, que sancionou o projeto
à época. Então, nunca o Supremo Tribunal Federal julgou nada parecido, portanto, o julgamento de Jair Bolsonaro tem uma expectativa enorme em torno dele, por conta também da criação de uma jurisprudência, né, de um precedente para novos julgamentos. E é um julgamento que já, de certa forma, é previsível no que se refere à condenação de Jair Bolsonaro. Mas há divergências, possíveis divergências, quanto à dosimetria da pena, ou seja, há quanto tempo Bolsonaro pode ser condenado à prisão. Essa divergência deve acontecer na primeira turma, é claro que a expectativa geral no mundo jurídico é que não existam votos o suficientes na primeira turma para absolver Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, existem dois crimes que são justamente golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A leitura do ministro Luiz Fux, por exemplo, é que um crime é meio para o cometimento de outro crime. Portanto, não é correto aplicar duas penas, a totalidade das duas penas, como se fossem dois crimes absolutamente diferentes. Já há uma outra leitura por parte do grupo mais próximo, Alexandre de Moraes, de que são sim dois crimes divergentes, portanto, a pena de Jair Bolsonaro pode ser bastante maior do que se fossem uma pena apenas como um crime como meio para cometimento de outro crime. Ainda que essa divergência não tenha como gerar uma redução da pena de Jair Bolsonaro, isso pode acabar levando algum ministro a pedir vista. Se acontecer esse pedido de vista, então, o ministro que pediu vista, ele tem até 90 dias para avaliar e reler e repensar o seu voto. Isso poderia empurrar o julgamento para praticamente a virada do ano ou início de 2026. Está estabelecido, é crítico de Lula e sua turma, é crítico de Alexandre de Moraes e sua turma, será perseguido e condenado. Não importa se não há provas de qualquer tipo de crime, não importa. É um jogo de cartas marcadas em que não há nem a preocupação de disfarçar a falcatrua. Não é um desafio entre dois lados, baseado em regras claras e respeitadas. O adversário joga tendo o juiz como estrela do time. As leis só valem ou não valem para prejudicar opositores de quem está no poder e beneficiar quem manda e seus cúmplices. Já faz algum tempo que é assim. Aqueles que exigem o cumprimento das leis, de todas elas, foram abandonados. E a imprensa entrou para o time dos vilões. Essa turma que abandonou o jornalismo não quer saber se o que apontava como abusos da Lava Jato não é nada perto do que tem sido feito contra apoiadores de Jair Bolsonaro. De novo, o que não vale para um lado vale para o outro e vice-versa, conforme interesses abjetos. A semana que passou teve novos exemplos disso, mas a imprensa, que desistiu de ser imprensa, fingiu que não viu, que nada aconteceu. Quem trata o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado não acha que as manifestações ainda mais violentas promovidas por companheiros do Lula em 2006, 2013, 2014 e 2017 também podem ganhar essa classificação. Eram só manifestantes, aqueles que nessas ocasiões atacaram as sedes dos três poderes, que tentaram incendiar prédios de ministérios. Não foram chamados de golpistas, de radicais, de terroristas. Suas bandeiras eram vermelhas e justificavam qualquer tipo de excesso. E só a imprensa verdadeiramente independente noticiou os abusos, arbítrios e as ilegalidades cometidos por Alexandre de Moraes contra pessoas presas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Com base em trocas de mensagens reveladas no começo de agosto, em mais uma série de reportagens, ficou provado que Moraes fez de tudo para manter os detidos na cadeia. Os arquivos mostram que as prisões foram motivadas por questões políticas. Nenhuma pessoa foi liberada antes que fosse feita uma varredura em suas redes sociais. O discurso online, considerado criminoso, era às vezes apenas uma postagem sobre a importância de se cumprir a Constituição. A então chefe de gabinete de Moraes chegou a pedir liberdade provisória para muita gente, mas o magistrado não queria soltar ninguém sem antes ver na rede se tinha alguma coisa, desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e até o prazo de 24 horas
para a realização da audiência de custódia. Agora, novas mensagens trocadas por WhatsApp pelas equipes de Moraes no STF e no TSE de outubro de 2022 mostram como foi tramado o banimento da rede social Getter do território brasileiro. O bloqueio ilegal foi conseguido. Os jornais, que já foram importantes um dia, e os portais de notícias mais acessados não deram uma linha sequer sobre o caso. Também não falaram nada sobre outra trama da turma de Moraes para perseguir a deputada federal Carla Zambelli. A hostilidade contra a parlamentar fica clara igualmente em mensagens por WhatsApp trocadas pelos assessores de Moraes, de novo em outubro de 2022 e só divulgadas agora pela mídia independente. Até vídeo de homenagem da Zambelli à mãe dela foi considerado ofensivo. Por que os jornalistas que abandonaram os princípios fundamentais de sua profissão não viram nada de estranho nessa mensagem de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes? Esse post é bom de ferrar com essa mulher. O ministro acabou bloqueando as contas da parlamentar. São muitos abusos, arbítrios e muitas ilegalidades, mas a imprensa, que desistiu de ser imprensa, mantém o silêncio. Finge que desconhece que o STF não pode dar ordens ao TSE. O que a Justiça Eleitoral fez, no caso do Getter, da Zambelli e de tantos outros, cumprindo ordens de um ministro do Supremo e ainda para promover censura, extrapola competências constitucionais e configura desvio de finalidade. Não é jornalista quem não entende que a lei prevê remoção pontual de conteúdos, mas não o bloqueio de um perfil, de uma rede social inteira. Isso é uma atitude desproporcional e abusiva e configura censura prévia, proibida pela Constituição. As mensagens das equipes de Moraes provam que o STF assumiu funções de investigação e acusação que pertencem à Polícia Federal e ao Ministério Público, que o devido processo legal foi eliminado. Um juiz não pode ser vítima, acusar, investigar e julgar ao mesmo tempo. Muito menos pode antecipar uma decisão. Nos casos que vieram à tona essa semana, o banimento do Getter e o bloqueio das contas em redes sociais da Carla Zambelli. E não pode ser considerado jornalista alguém que é parcial e que, assim, defende a parcialidade de quem está no poder. Que imprensa é essa que apenas publica informações conseguidas no gabinete de Alexandre de Moraes sobre o desejo dele de mandar Bolsonaro para a papuda e nada questiona? O ministro quer criar no presídio uma ala golpista e está tudo normal. Os jornalistas não acham estranho que o veredito dos réus da fajuta tentativa de golpe de Estado seja divulgado assim, antecipadamente. Os jornalistas não acham o fim do mundo viver num país em que juízes tenham a sentença pronta antes do julgamento. Eles normalizam os crimes cometidos por um certo grupo e inventam crimes para o outro lado. O caos que virá disso tudo não poupará ninguém, nem os cúmplices mais ordinários do sistema. Antes de falar sobre a questão da entrevista do The New York Times, o Loja de ontem logo cedo publicou uma longa nota. O bolsonarismo aposta tudo na anistia pós-julgamento. Ele faz um compilado da fala do Barroso, que disse ao Ciro Nogueira em entrevista, a gente até comentou sobre isso em vídeo. Aí tá assim, ó, faltam 3 dias de começar o julgamento, né? O Tribunal de Inquisição contra Bolsonaro. Aí fala que, beleza, vai ser condenado, mas depois a política entra e o Congresso, né, e a anistia. Essa é a palavra de ordem no bolsonarismo. Dentro desse contexto, a declaração de Barroso na semana passada sobre o assunto virou uma espécie de mantra repetido por todo bolsonarista envolvido nas articulações pró-anistia. Barroso disse que a anistia, antes do julgamento, é uma impossibilidade, mas que depois do julgamento passa a ser uma questão política e questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. A partir daí, esses bolsonaristas, que vão desde o Ciro Nogueira ao Sóstenes, Silas Malafaia, tantos outros, passaram a dizer que a frase de Barroso foi uma espécie de senha do Supremo para que o Congresso possa se sentir à vontade para votar um projeto de anistia a Bolsonaro. Só que não é bem assim. De fato, a afirmação de Barroso tem um grau de ambiguidade que pode levar a esse entendimento, mas não é bem assim. Porque não seria uma decisão trivial
a aprovação de anistia imediatamente depois de uma condenação pelo Supremo de um ex-presidente da República por golpe de Estado. Seria uma decisão que jogaria no lixo um julgamento cercado de tintas muito especiais. Então também não pode ter. Se isso acontecesse, se instalaria um choque inédito entre os dois poderes. Pronto, já começou. E não tem mais grave que é uma condenação por golpe de Estado. Mas quais as chances de, depois de condenação de Bolsonaro, o projeto desse ser votado e aprovado? O que existe hoje é uma pressão violenta por parte da direita e do bolsonarismo sobre o Hugo Mota para que ele bote para votar a anistia. Já o governo Lula faz uma pressão no sentido contrário. Até agora, Mota se equilibrou entre os dois lados, mas não pautou o projeto. Aparentemente, a anistia teria votos para ser aprovada. Do contrário, Hugo Mota já poderia há algum tempo ter se livrado do problema, mandado ao plenário, e votado contra a derrubada anistia. Se ela não fosse aprovada, os bolsonaristas não perturbariam mais. Mota, por diversos motivos, resistiu até agora em pautar esse projeto. Um desses é não criar um choque com o Supremo. Vocês imaginam pelo quê, né? Mas pode ser que, de fato, depois do julgamento, ele não consiga resistir à pressão do bolsonarismo, do centrão e da direita, inclusive porque ele mesmo pertence ao centrão e à direita. Hoje é impossível bancar, como querem os bolsonaristas, que a anistia virá até o fim do ano. Depende da força das pressões. Um jogo de forças que vai começar a emergir a partir do veredito dado pelos ministros na ação do golpe. Um jogo de forças que vai mostrar a cara para valer a partir de segunda quinzena de setembro. Bom, para onde vai eu não sei. Mas se o Lauro Jardim está falando de jogo de forças que vai emergir, eu acho que nada, semana que vem, 7 de setembro, já estão chamando manifestações, os governadores democráticos já falaram que vão. Eu achei que talvez seja um episódio exatamente para isso, demonstração de força. Mostrar o apoio popular, como as pessoas estão insatisfeitas com tudo isso que está acontecendo. E em relação à questão de relação de forças, tem uma força externa agora na situação, porque a gente estava apanhando sozinho. Agora, pelo menos, tem um certo apoio da turma do Trump. E essa matéria do The New York Times trouxe uns dados numéricos interessantes, que vêm da pesquisa da Quest, inclusive falando de impeachment. Até mesmo o New York Times está denunciando perigosa militarização da guerra jurídica de Moraes e do Supremo. Aspas. Moraes ordenou batidas policiais, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. E depois ele continua, fez uma thread de 5 tweets. Aqui está a tradução do Google. Será que esta é uma reviravolta perigosa e autoritária para mais ao Tribunal do Brasil? É aspas para uma das falas da matéria. Outra fala. Como o tribunal reagiu? Com várias falhas, uma série de erros, disse Walter Merovich, jurista e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra aspas. No final do ano passado, alguns funcionários, juristas e advogados constitucionais brasileiros levantaram preocupações de que o Supremo, que o ministro Davi Alexandre não tinha responsabilidade e se recusou a abrir mão de seus poderes expandidos. E aí o Jason Miller encerra falando, como pode Bolsonaro obter um julgamento justo? E ele coloca a última aspa. 3 dos 5 ministros que estão supervisionando o julgamento devem votar pela condenação. O painel inclui Moraes, outro ministro que é ex-ministro da Justiça de Lula e um terceiro que é ex-advogado pessoal de Lula. Difícil, né? A turma do Lula. Mas vamos lá. Essa aqui é a matéria. O dilema democrático do Brasil. Como processar um presidente? E aí essa matéria tem um disclaimer aqui embaixo, você pode ver. Os repórteres cobrem o debate sobre o poder judiciário brasileiro há 4 anos. Então, para falar assim, a gente sabe um pouco do que nós estamos relatando. Pois bem, vamos dar um bisu. É isso, Bolsonaro vai começar a inquisição contra ele. Muitos brasileiros e muitos americanos, assistindo de longe, veem este momento como um triunfo da democracia. Uma parte acha que a democracia venceu. Eu não acho que é ao lado de vocês. O Brasil que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos. O Brasil teve uma ditadura brutal. Terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram. Levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminais que ele tentou se agarrar ao poder após perder a eleição. No entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação às voltas com questões desconfortáveis sobre a própria democracia que ela buscava proteger. Essas questões começam com o Supremo. Aqueles questionamentos que vocês dão aula. Nos últimos 6 anos, o tribunal concedeu a si mesmo novos poderes extraordinários para enfrentar o que considerava a ameaça extraordinária representada por Bolsonaro e seus ataques às instituições. Pela primeira vez, o tribunal pôde lançar e liderar suas próprias investigações abrangentes
bem abrangentes, mesmo quando a vítima era o próprio tribunal, para exercer essa nova autoridade e perseguir Bolsonaro. Aqui está a tradução, né? A tradução até tá boa. O tribunal impulsou um juiz contundente, né, o Moraes. Durante o período que Bolsonaro liderou o país, de 2019 a 2022, o presidente e seus apoiadores ameaçaram juízes, questionaram eleições, sugeriram um golpe militar e desencadearam uma onda de falsidades disseminadas pela internet. Pronto. Aqui segue o padrão do consórcio. Bolsonaro e seus apoiadores ameaçaram juízes. Quando? Quando isso foi feito? Quem foi que fez isso? Qual foi a ameaça que Bolsonaro fez? É sempre em termos genéricos. Isso aconteceu. Cara, assim, ó. Se você quer falar algo nessa linha, uma informação muito grave, eu só acredito quando fala assim, ó. Bolsonaro ameaçou o juiz X, o juiz Y, o juiz Z, no dia... Que dia é hoje? 31 de agosto de 2025, durante um evento onde Bolsonaro pegou o microfone e falou isso. E aí, se não ficar claro porque é uma ameaça, você tem que explicar. Senão, é só afirmação vazia. Aí depois vem, questionar as eleições. Não pode questionar? Qual o problema disso? Aí depois vem, sugeriram um golpe militar. Como assim um golpe militar? Como foi essa sugestão? E desencadeado uma onda de falsidade disseminada pela internet. Quais mentiras? Se colar, colou, né? Mas beleza. The New York Times é do consórcio internacional, tá no padrão. Mas a matéria segue. Em resposta, Moraes ordenou batidas policiais, sim, isso aconteceu. Censurou contas online, sim. Bloqueou redes sociais, sim. E em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. Não falou quais pessoas foram presas, nem por que prendeu, né? Mas quando você compara as duas coisas, você vê que nada, né? A coisa é meio estranha no Brasil. Esses esforços resultaram em uma transferência de poder bem sucedida, apesar da recusa de Bolsonaro admitir que foi destituído. Não tem nada a ver com isso. Bolsonaro no Brasil tava. Bolsonaro foi embora. Como é que não ia ter? Não teve nada no Brasil. Lula subiu a rampa lá com toda a sua turma da lacração. E agora no rápido processo contra o ex-presidente e seus aliados. Mas também levantou uma questão complexa. Trata-se de uma reviravolta perigosa e autoritária para o Supremo? Ou seria uma democracia imperfeita, se esforçando ao máximo para lidar com a ameaça autoritária na era da internet? Como assim, uma ameaça autoritária que Bolsonaro fez em termos práticos? Nada, ou seja, não tem nenhuma ameaça autoritária. Como o tribunal reagiu? Com várias falhas, com a série de erros, disse Walter Merovich, jurista, desembargador aposentado do TJ de São Paulo. Esses erros não apagam nem justificam a tentativa de golpe, mas não devem se repetir. Assim, erros, né? Aconteceram vários, mas não pode acontecer de novo. Vai acontecer 1001 vezes enquanto tiver tudo do jeito que tá. Mas menos mal já abriu espaço aí para uma crítica, né? E uma intervenção impressionante. Aí fala aí que, na verdade, fala assim: o Brasil vem lutando sozinho. Agora não, tem o Trump. Ele entrou em campo, carta, falando de caça às bruxas, aí esse episódio vocês já conhecem. Aí lá pra frente diz que Moraes não quis ser entrevistado para esta reportagem. Há muito tempo aponta, né, que ele tem apoio dos seus colegas para tomar as decisões. Ele não está fazendo o que ele está fazendo sozinho. Dilma Mendes, ministro com mais tempo de serviço no Supremo, disse em uma entrevista na quinta que as críticas deveriam ser direcionadas a Bolsonaro e seus aliados, não ao tribunal. Pronto. Dizem que somos nós que estamos abusando do nosso poder. Se tivéssemos nos acovardado e não tivéssemos agido, eles provavelmente teriam fechado o órgão eleitoral brasileiro. Teria mesmo. Tá bom. Acredita nisso. Podia colocar alguma aspas aqui para Bolsonaro, né? No final do ano passado, algumas autoridades, juristas e advogados constitucionais brasileiros estavam levantando preocupações de que Moraes não tinha responsabilidade e havia se recusado a abrir mão de seus poderes expandidos. Agora, embora Bolsonaro estivesse fora do cargo havia 2 anos. Pois é. Só não tá no cargo, não tem nenhum poder, não tem como agir, não tem como fazer nada. Eles falam, precisou entrar em campo para garantir a mudança de regime, né? O Lula toma posse, mas o Bolsonaro até já tinha empossado, né? Os militares do Lula, tudo mais, os novos chefes das forças, tá? E para que todos esses poderes? Não tem justificativa. Mas agora o governo brasileiro e o Supremo vincularam totalmente a democracia do país ao Moraes. O governo brasileiro, o Lula,
Talvez o mais significativo seja que o presidente do Senado, a instituição encarregada de responsabilizar o Supremo, disse que não realizaria uma votação sobre impeachment, apesar de outros senadores alegarem ter votos suficientes para destituir o Jair. E agora, olha que curioso isso daqui que o The New York Times colocou. Eles pegam os dados da Quest, que é do Filipinho, né? A Quest aí que é patrocinada pela Genial, que apareceu no noticiário policial nos últimos dias, né? Aquela questão da Faria Lima. Aí ele fala assim, ó, os brasileiros parecem divididos. E essa pesquisa, ela não parece uma pesquisa enviesada. 46% apoiam o impeachment, enquanto 43% se opõem à medida. E essa mesma pesquisa diz que a maioria acredita que Bolsonaro tentou dar um golpe. Então veja, a maioria acha que Bolsonaro tentou dar um golpe, mas ainda assim a maioria é a favor do impeachment. Então você vê que a gente está diante de uma situação... Você já sabe o que acontece, né? Tá bom. No dia 7 de setembro, dia da independência, a direita está planejando protestos em massa para pedir impeachment e denunciar o processo contra Bolsonaro. As provas contra Bolsonaro coletadas pela polícia ao longo de quase 2 anos são extensas, tá? Podia explicar, né? Algumas. Ele próprio afirmou ter discutido maneiras de se manter no poder, mas enfatizou que todas as opções que ponderavam medidas previstas na Constituição do país. O que ele colocou em prática, né? Devia se perguntar isso também. Mas enfim, além do julgamento, o Supremo também deve avaliar se deve continuar a exercer seu poder enorme, enquanto o país se prepara para a eleição presidencial do ano que vem. Outro teste de seu processo eleitoral é a nação profundamente polarizada, extremamente online. O tribunal pode ser chamado novamente, né, pela Globo, pelo Lula, ou pode assumir a responsabilidade de arbitrar. Talvez ninguém nem peça, né? Ele mesmo resolve. Com as ações de Bolsonaro, o Supremo foi forçado a entrar em um território que nunca havia entrado antes, disse o Conrado Hübner. Mas acrescentou, os juízes não devem permitir que interesses individuais e políticos manchem suas decisões, justamente quando assumem o controle nos debates mais cruciais do país. Isso deixa a instituição frágil. Acho que vocês têm uma opinião muito bem formada de tudo que está acontecendo, né? A gente chega num ponto que eu me pergunto até onde dá para ter qualquer tipo de aliança um pouco mais ampla em prol das liberdades civis e individuais. Eu tava passando ontem, daqui Augusto de Franco, figurinha carimbada, né? Trabalho no antagonista. Vez outro escreve textos lá pro Estadão, junto com o Roberto Freire, mais 2 pessoas. Aí tá assim, ó. Se o governo, ou seja, se o Lula ou o Supremo censurarem ou reprimirem algum antipetista, que não golpista ou súdito fiel da família Bolsonaro, terão cruzado a linha a partir da qual não será mais possível qualificar nosso regime como democrático. Atenção, pessoal, depois não haverá volta, viu? Olha, só persigam os bolsonaristas. Por favor, né? Por favor, né? Lembrem bem, olhem as redes sociais, vejam se nós somos bolsonaristas ou não. Isso aqui é jornalismo. E isso daqui? Aí depois... Não entendem, né? Quando eu digo assim, cara, eu aceito conversar com um monte de gente. Eu aceito conversar com quem pensa diametralmente oposto de mim. Mas quem defende perseguição não dá. O Petrópolis Conservador fez um tweet dizendo: libertem Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins e todos os demais reféns políticos do Rio de Janeiro. Veio o Marcelo Brigadeiro, amigo lá do turno do MBL. Não sei se ele também brigou com o Nando Moura. E diz, quero que sigam presos e que se lasque. Vocês estão entendendo como da coisa? Aí depois reclama da polarização, depois reclama do radicalismo, depois reclama de tudo. O bom no final do dia é sempre o bolsonarismo, né? Enfim. Governo Lula paga R$200 mil a escritório italiano para extraditar Zambelli. O valor do contrato firmado pela AGU com o escritório na Itália se refere à fase cautelar da ação contra Zambelli. Veja o empenho do governo brasileiro em perseguir os seus adversários políticos. É o seu dinheiro, né? O dinheiro do pagador de impostos que está sendo utilizado aí para caçar pessoas. Inacreditável, né?
é tudo normal para a imprensa, que só dá o fato. Só dá o fato. E se der alguma opinião, vai ser uma opinião falando que o Lula tá certo. Imagine se fosse o governo Bolsonaro fazendo isso. Tu já imaginou? Aí nenhum jornalista ia ficar só dando o fato cru. Todos iam dar a sua opinião. Se Bolsonaro fizesse com um petista, todos iam dar a opinião que Bolsonaro é um ditador autoritário, sabe que tem que ser parado a todo custo. Mas o Lula pode fazer tudo. Mas vamos continuar. Falei com o Hugo Mota que é necessário caçar Eduardo Bolsonaro. Quem diz é o Lula. O Lula entrou em campo para perseguir a família Bolsonaro. Não os governadores democráticos, a família Bolsonaro. É importante acompanhar o grau de comprometimento do Hugo Mota com o regime. E é que o UAD traz detalhes, né? Lula entra de cabeça na ofensiva para caçar Eduardo Bolsonaro. Lula já havia determinado a seus ministros mais próximos, como Gleisi, e liderança de seu partido, que atuassem no Legislativo e no Judiciário pela cassação de Eduardo. Lindenberg ingressou com diversos processos para caçar, tanto no Legislativo como no Supremo. Na sexta, Lula revelou ter entrado pessoalmente na ofensiva. Lula contou que conversou sobre o assunto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e vários deputados. Ele não pode exercer o mandato dele fora do Brasil. Eu já falei com o Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Vai mesmo. Confia no Lula. Segundo aliados, Lula vê a cassação de Eduardo como uma questão de honra. Você aí que é antipetista, é só tirar o Lula. Bom, tu já imaginou? Vamos fazer a comparação. Se fosse Bolsonaro que estivesse entrando em campo para fazer a mesma coisa. Esquece a imprensa. Como os governadores do PT lá no Nordeste, a turma do consórcio do Nordeste, como essa turma iria reagir? A gente não pode pedir para os governadores democráticos falarem nada. Eles só são governadores, né? Eles não podem falar nada. Não tem para que falar, né? É papel do parlamento. Sempre não pode cobrar. Eles ficam logo nervosos, né? Tem que tomar o meu prazol, que dá logo uma gastrite. Então não cobrem nenhum governador democrático. Em torno de Bolsonaro, vê Eduardo fora do jogo para 2026. Aí eu pergunto para vocês, gente. Que em torno de Bolsonaro é esse, hein? Que em torno de Bolsonaro é esse? Aí você vai ouvir, cara, tá falando aqui no mínimo, né? Duda Lima, Valdemar, Ciro Nogueira. Eu converso mais uma vez com Jussara Soares. Jussara, além de ajudar Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro tem tentado se colocar como nome viável para a eleição presidencial do ano que vem, caso Jair Bolsonaro siga inelegível. O que os aliados do ex-presidente pensam dessa movimentação, dessa intenção já falada, já verbalizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Jussara? Olha, Eduardo Bolsonaro é visto como fora do jogo para muita gente, não apenas para integrantes do Centrão, que hoje vão numa direção mais para o governador Tarcísio de Freitas, mas inclusive por pessoas muito próximas do entorno de Jair Bolsonaro. Vê que Eduardo Bolsonaro cometeu um erro estratégico nessa atuação dele nos Estados Unidos, principalmente quando ele assume que pediu e apoia o tarifaço do Donald Trump. Muita gente disse o seguinte, olha, se ele, tudo bem, ele tá... Quando Eduardo disse que ele pediu tarifas, você não vai encontrar essa fala. Você não vai encontrar essa fala. Porque não aconteceu. Mas o pessoal repete isso, né? Eternamente. Todos os veículos políticos. Aí o jornalista já faz assim, ó. Vai entrevistar Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o que você acha de Eduardo Bolsonaro ter defendido o tarifaço com o Brasil? Aí você fala, mas como assim, velho? Você já partiu de uma mentira, você já pergunta e o cara já responde, não, eu não sou a favor disso. Coloca o Brasil acima de tudo. É igual o Zema, né? Não pode prejudicar um país inteiro por conta de uma pessoa. Entenda aí que ele quer salvar o rabo do pai dele. É muita safadeza, bicho. Lá, atuando nos Estados Unidos, a intenção dele era pedir uma sanção a ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, só que ele, no pouco acesso, isso é o que dizem algumas pessoas, no acesso que ele tinha à Casa Branca, ao Departamento de Estado, ele não tinha um controle sobre o tarifaço, Trump fez o que quis, e aí ele acabou assumindo também essa responsabilidade. Então, aí eles trabalham com pesquisas, veem qual tem sido a repercussão disso. Então, se as chances de Eduardo Bolsonaro era visto como remota, antes mesmo dessa atuação nos Estados Unidos...
Eles trabalham com pesquisas e viram isso, né? Ou seja, Murilo Hidalgo, né? As pesquisas do Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas, que vem servindo, né, de material para convencer as pessoas que Eduardo é inviável. Agora a situação é bastante desfavorável e ninguém ali quer dar apoio a Eduardo Bolsonaro. Inclusive, pessoas que o apoiavam lá no início dessa questão com os Estados Unidos já dizem que ele está sem chance. E aí, eu fui apurar também com pessoas próximas a Eduardo sobre o que ele pensa sobre isso, sobre o fato de muita gente do Centrão, do entorno de Bolsonaro, do PL, dizer que ele está fora do jogo. O que me diz é que, não, que Eduardo Bolsonaro vai sim, como ele disse ele disse hoje mais cedo, que vai seguir numa tentativa de sair candidato. E eu questionei o seguinte, eu falei assim, mas ele vai sair candidato mesmo sem apoio de Jair Bolsonaro? E o que dizem é que Eduardo está negociando, está procurando outros partidos para tentar se viabilizar. Bem, isso é o que eles dizem. A gente sabe que Eduardo está nos Estados Unidos, tentando aí ver se consegue manter o seu mandato à distância, né? Mas... Juiz final, né? Eduardo, aí vai depender, vai ser mesmo só apoio do pai. E aí? E aí parece que deu ruim. Thais Oyama publicou uma nota muito curiosa. Medo do fator outsider. A sombra direita. Ela colocou no parabolação para falar do outsider. O candidato inesperado. O candidato que não faz parte do jogo de cartas marcadas. Há o temor de que o núcleo radical do bolsonarismo se rebele contra o nome escolhido pelo grupo e produza um outsider. É direita, né? A direita do Ciro Nogueira. Aí ela já começa a nota de maneira magistral, mostrando o quão abutre é o Ciro Nogueira. Por isso que ele foi o primeiro a visitar Bolsonaro. Ele falou na época lá, né? Eu me engano, uma postagem, não sei se eu joguei trazer em vídeo essa postagem específica, mas tá lá o Vilimigo, que fez outra coisa que ele posta no Twitter. Ah lá, ele comentou, o que é que você não veio fazer lá, né? Já foi lá empurrar alguém pra Bolsonaro apoiar em 26? Tá aí. Essa foi isso que aconteceu. Ó. Ciro Nogueira abriu a picada, mas não a facão. Segundo o relator, o Ciro Nogueira e interlocutores, a conversa que teve com Bolsonaro no dia seguinte à decretação de sua prisão domiciliar foi eivada de delicadezas e volteios destinados a não melindrar Bolsonaro, né? Vai pela sombra, com jeitinho, com o objetivo principal de pressioná-lo a definir o seu candidato para as eleições de 26. O coloco começou pela entrada oposta. Ciro reiterou seus esforços para viabilizar no Congresso a votação da anistia, que quase ninguém acredita, né? Que levaria Bolsonaro de volta às urnas. Cumprida essa etapa, aí o Ciro passou ao que interessava. Apontou necessidade, Bolsonaro indicar o nome, sua confiança, com chances reais de derrotar Lula, para caso todos os esforços destinados a fazer dele próprio candidato fracassassem. Se lembra da nota que saiu essa semana, que cita até o Thomas Trauma, nota da Globo, o cara falando que como vem sendo feito o movimento, e colocava duas pessoas como os principais responsáveis em tentar fazer, né, a lavagem cerebral em Bolsonaro, Valdemar e Ciro Nogueira. E aí o Thomas Trauma, testava o Thomas Trauma, falando o seguinte, né, por que não vazaram os diálogos de Bolsonaro com Ciro Nogueira? Por que só vazou o diálogo de Bolsonaro com Eduardo e Malafaia? Por que não vazar os diálogos com Ciro Nogueira? Numa semana que, inclusive, o Estadão tá soltando matéria lá do início, primeiros vazamentos, do que Bolsonaro botava em sua lista de reprodução, mensagens e outras coisas que aconteceram, né? Eu falo assim, cara, e aí, bicho? E aí, velho? Cadê, irmão? Vamos vazar aí o que Ciro Nogueira anda comentando, né? Esse é o jogo político, e fica lá, olha, Bolsonaro, você tem que escolher direito, Bolsonaro, a depender, cara, pode dar ruim, pode ficar pra sempre, Bolsonaro. Embutido nessa hipótese, estava desde já posto e garantido por qualquer nome por ele escolhido, o compromisso com o indulto. E, curiosamente, o pessoal fala aí do indulto, né? Vou dar indulto. Jornalismo sério não é perguntar se vai dar indulto. É perguntar, a esquerda vai judicializar e você sabe disso. Você, governador, será um covarde de falar que não trabalho com conjecturas, ou você vai deixar claro agora o que é que você vai fazer? Porque a esquerda vai judicializar. O Supremo vai falar que é inconstitucional. Você vai peitar o Supremo? Eu quero ver essa pergunta ser feita para todos os governadores democráticos. Qualquer um que aceitar me conceder entrevista, obviamente eu vou fazer. Mas nenhum vai. Né? Já sei disso. 2 dias depois, foi a vez do Tarcísio visitar Bolsonaro. Embora não se conheça o teor da conversa entre os dois, foi a partir dali
Que Tarcísio, que dizia não querer se tornar candidato a presidente e não se comportava como um, mudou de tom em postura. Realmente ele pisou no acelerador, né? Começou a acelerar. Tarcísio já declarou publicamente ser favorável ao indulto, né, em caso de condenação do Bolsonaro no Supremo. Tudo resolvido por oposição, né? Não tá. Para além das muitas questões a dividir os dirigentes de PP, União Brasil, PL Republicanos, desejosos de ter um candidato único apoiado por Bolsonaro, há o temor de que o núcleo radical do bolsonarismo se rebele contra o nome escolhido pelo grupo e produz um outsider, a revelia de Bolsonaro e alheio ao controle dele. Já aconteceu em São Paulo, em 2024, que aí foi o Pablo Marçal, surgiu do nada. Enfim, né? E a turma começou a desprezar o Nunes como candidato do Centrão. Lembra um dos envolvidos na campanha do hoje prefeito. Opa, peraí. Tem uma aspas nessa matéria. Essa matéria tem uma aspas. Isso daqui passa desapercebido para muita gente, o pessoal só lê como se fosse uma notícia. Vai na sequência. Mas agora você tem que se perguntar, peraí, com quem que a Thaís Oyama falou? Alguém envolvido na campanha do Ricardo Nunes. Numa matéria que está falando desse grupo da direita que vem trabalhando para emplacar um candidato. Quem dessa turma trabalhou? O Ciro Nogueira não trabalhou na campanha. Não acho que o Marcos Pereira também trabalhou. O presidente de partido não tem tempo para isso. Será que vai conversar com alguém assim tão do baixo clero? Ou será que é mais uma notinha que conversou com o Duda? Isso aqui tá com cheiro de Duda Lima, hein? Tá com cheirinho, aquele fedor daquela caatinga do Duda Lima, aquele miserável. Bolsonaro perdeu completamente as rédeas do eleitorado dele. Despencamos 4 pontos nas pesquisas por conta disso. Duda Lima que vem plantando várias matérias na Globo nessa semana, né? Você vê como ele tá falando do Globo essa semana. Vocês aí que não suportam a Globo, tem que ver Duda Lima vazando tudo na Globo. Na quarta, Eduardo Bolsonaro amplificou o temor dos caciques da direita ao postar nas redes sociais que, diante da eventual necessidade de substituir Bolsonaro nas urnas, qualquer decisão política será tomada por nós. Na sexta, Eduardo ameaçou lançar a própria candidatura. Tarcísio sempre afirmou para os íntimos que o receio de ficar pelo caminho no eventual disputa à presidência se devia mais à intempestividade de Eduardo do que à pusilanimidade de Bolsonaro. Os acontecimentos mostram que não estava errado. O bolsonarismo foi construído a partir da retórica antipolítica e antissistema. Quem também comentou sobre isso nos últimos dias? No enredo que Bolsonaro incorporava o papel do salvador da pátria, capaz de enfrentar as elites corruptas e as instituições traidoras da nação. Aí vem a Oyama. Quando em 2020 Bolsonaro cedeu à Realpolitik e se aliou ao Centrão para evitar um processo de impeachment, seus seguidores engoliram a seco a versão da necessidade de aliança estratégica. Só que de lá para cá, Bolsonaro nunca mais largou a boia e é na velha elite política que agora se escora para barganhar seu futuro pouco promissor. Vem cá. Bolsonaro nunca mais largou. Bom, se Bolsonaro em 2020 tivesse feito aí aliança estratégica para tudo dar certo, por que então teve tanto inquérito, tanta gente presa, tanta gente censurada, tanta medida do governo federal, sabe, declarada inconstitucional, tanta coisa derrubada? É até difícil de crer numa coisa dessa, né? Realmente, assim, é estranho você ler uma informação dessa na imprensa. Mas tudo bem, deixa a Thaís Oyama lacrar. Se os laboratórios digitais da extrema-direita resolverem criar o seu outsider, como ocorreu em São Paulo, e pegar no candidato do Centrão o carimbo do sistema, terá Bolsonaro capital suficiente, né, para assegurar sua cesta de votos, né, estimada em 20% do eleitorado? Ela não dá para 2. Então a galera não quer ver o outsider de jeito nenhum. E assim, pensa num governo desse eleito. Vai ter o PT como opositor, porque o PT é oposição de todo mundo que não é... quando ele não tá no poder, né? Se o PT não tá no poder, ele é oposição. É oposição até do PSOL. Vai ser oposição e um governo que não é antissistema. Vai levar quanto tempo para ser alvo, né, de oposição pela própria direita também? Qual vai ser o governo Temer. 3% de aprovação, né? Sem apoio de ninguém. Vai cair a máscara logo logo. Ver a total falta de vontade de botar nada para andar. Esse é o Brasil que vem se criando, né? Não sei, será que vai? Será que alguém vai querer se arriscar? Porque pensa o seguinte, dos que estão aí na pista, disposto a se arriscar, eu acho que só o Caiado. Pela idade que o Caiado tem, e ele já foi senador, ele não quer ser senador de novo. O Caiado não quer mais ser senador.
Então o cara tá indo puto do nada. Vai mesmo, vai ser presidente e vai colocar, perdeu, vai pegar a viola dele, botar debaixo do braço e vai embora. Ratinho Júnior, vai querer pagar pra ver? Ratinho Júnior tem uma eleição garantida pro Senado. Romeu Zema vai querer pagar pra ver? Também teria uma eleição garantida pro Senado. E Tarcísio, vai querer pagar pra ver? Tendo a reeleição garantida em São Paulo? Então, assim, o risco do outsider na cabeça dessa galera é muito perigoso, né? O pessoal não quer nem pensar nessa possibilidade. O candidato antissistema está no segundo turno. Segura a onda. Aí, quando eu digo pra vocês, tem umas coisas que é muita coincidência. A Thaís Oyama publica o medo do outsider, falando dessa luta antissistema, que é a representação do outsider, de onde o bolsonarismo é forjado, para vir agora de manhã, 3 da manhã, o editorial do domingo do Estadão, o veneno da antipolítica, que caminha de mãos dadas com o antissistema. A história republicana do país demonstra que a supremacia da emoção sobre a razão abre um perigoso espaço de tempos em tempos para a ascensão de aventureiros políticos. Na atual quadra, a insatisfação popular com a classe política, associada ao desgaste provocado pela polarização tão virulenta quanto estéril entre Lula e Bolsonaro, abriu uma avenida para os chamados outsiders. Aqueles que se apresentam como elixir contra um sistema que supostamente degrada tudo que toca. A sensação de seguir essa gente como bem se sente é grande, mas também é também perigosa. Criaram uma confusão que não tem como resolver, né? Vocês criaram uma confusão que não tem como resolver. O país só vai continuar subindo a temperatura. A coisa tá dando ruim e vai continuar dando errado. Aí diz que a pesquisa da Quest, que o Valor Econômico teve acesso, mostrou que 27% dos eleitores acham que 26% devia eleger alguém fora da política, para presidente, 28% reeleição de Lula, 19% Bolsonaro, mesmo Bolsonaro inelegível, sendo perseguido e tudo mais. Trata-se de comparação estatística que cresce na sociedade uma demanda por novidade, salientou Felício. Essa novidade confunde-se com a negação da política. Isso deveria preocupar a todos os que, como este jornal, têm compromisso inarredável com os valores democráticos e princípios republicanos. O apelo dos outsiders não é fruto da irracionalidade do eleitor. É apenas o termômetro de uma patologia social a qual não deu causa, né? O descaso de políticos profissionais pelos reais anseios da sociedade. Pois é, né? Parlamentares e governantes, ao priorizarem seus interesses pessoais e partidários em detrimento das necessidades premente da população, afastam-se da missão essencial de exercer o poder com responsabilidade e espírito público. Diante disso, pouco resta ao eleitor a não ser pautar suas decisões pela descrença. O erro, portanto, não é do eleitorado, mas daqueles que traem o mandato por enxergarem a política como patrimônio, não como serviço. Ou seja, 99% dos políticos. Convém lembrar, não há solução civilizada fora da política. Rejeitar a política é abrir caminho para a barbárie e para o arbítrio. A política, com todas as suas imperfeições, é a única via de concertação civilizada entre a miríade de interesses em jogo numa sociedade complexa como a brasileira. Aí vem, não é por outra razão que a Constituição estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade. Não quer deixar ninguém, né? Se candidatar sem partido. Não pode, né? Já pensou? Ficar fora das garras do sistema. Mas os outsiders, por definição, são incontroláveis ao não se submeterem às regras escritas, não escritas, que regem a vida pública, em particular a vida partidária, transformam a atividade política em terreno instável. Eles não querem isso, eles querem alguém para manter tudo como está. Só que o pior é que você vê que eles não querem manter a democracia de pé, eles querem manter a tirania. Mas falando o seguinte, né? Os partidos políticos, por sua vez, ao invés de fortalecerem como instituições que filtram, preparam e disciplinam essas políticas, isso aqui realmente está certo, têm se deixado capturar pelo canto de sereia das candidaturas oportunistas, sim, movidos pelo desejo imediato de conquistar o poder e ter acesso a nacos cada vez mais robustos do fundo partidário, Valdemar, Duda Lima, oferece legenda a figuras notoriamente desqualificadas para a política, mas que, por seu apelo midiático, carismático, acabam capturando atenções e passam a submeter a máquina partidária a seus desígnios pessoais. O resultado da degradação do próprio modelo de representação política democrática. Os outsiders
não são prejudiciais apenas para as legendas, mas sobretudo para o país. Por quê? A curtíssimo prazo, os choques que buscam dar nas instituições nos modelos de governança podem até gerar resultados que vão ao encontro dos anseios daqueles que os elegeram, mas a imprevisibilidade e o personalismo logo cobram seu preço. Afinal, como fazer negócios e prover segurança jurídica a cidadãos e empresas em ambientes e regras estáveis? É o que eu estou falando. É hipocrisia. O Estadão só quer manter a tirania de pé. Qual a segurança jurídica que o Brasil tem hoje? Qual é a estabilidade que o Brasil tem hoje? Gente, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus. Vale dizer, suscetível aos humores do governante de turno? Balela. Quantos e quantos editoriais o próprio Estadão também já escreveu falando que, independente do presidente, hoje não, há muito tempo o Congresso, em especial o Centrão, vem sendo responsável pela ponderação da política para impedir que grandes arroubos aconteçam, toda aquela ladainha idiota, bocó. Aqui é só uma forma de te convencer o seguinte: vote no candidato do sistema. Se não for para votar no candidato do sistema, vota no Lula. Ou no Lula, no candidato do sistema. Bolsonarismo não. Esqueça o bolsonarismo. A antipolítica nunca foi solução para nossas mazelas, é veneno. O Brasil precisa de líderes capazes de resgatar a confiança da sociedade na política como instrumento de mudança. A alternativa a isso é a aventura, e aventureiros, como a experiência comprova, só trazem desordem e frustração. A turma tá preocupada, né? Essa desordem, frustração, né? E esse aventureiro tem nome e sobrenome. Eduardo Bolsonaro. Não pode sair candidato de jeito nenhum. Rapaz, Eduardo Bolsonaro candidato, a galera fica maluca da cabeça. Porque a galera, assim, por eles, tira o Lula, né? O Lula a gente não quer. E tu já pensou, Eduardo se candidata e ganha? E aí, vai fazer o quê? Eduardo chega no Brasil de avião, 1º de janeiro de 2027, o que? Preso? É isso que vai acontecer? Ah, meu Deus. Criaram um problema que eles não sabem como resolver. O que eles vão fazer até lá? Com certeza vão trabalhar para tornar Eduardo inelegível, porque se não tornar Eduardo inelegível e Eduardo arrumar um partido, vai dar ruim, viu? Vai dar ruim. Isso daqui já circula há um certo tempo. Essas figuras aqui não são figuras pequenas. Esse Roberto é tirado da Marqueteiro. Esse Henrique Esteto tá lá sempre chançando um Twitter, aí trabalha na assessoria de investimento. Desses aí, o único que eu tenho um pouco mais de respeito é o Alfredo. Para mim, o Uri já não é igual muito dele, não. Mas também tá na conta, não. Ele até é sócio do churrasqueiro. O Alfredo não. O Alfredo é um cara mais à direita. Vamos colocar assim, né? Ele não tem por que ter nenhum tipo de lealdade a Bolsonaro, mas é um cara que entende as safadezas que fazem contra Bolsonaro. Sabe, tem o Murilo Aragão, que é da Arco Advice. Tá agora direto lá na CNN, escreve aos domingos, ou são aos sábados na Veja, né? Um artigo aí. O Murilo Aragão foi pra cima do Alfredo até tempos atrás, né? Então, um cara que foi atacado pelo Murilo Aragão, gente boa com certeza é, né? Porque o Murilo Aragão não ia ser inimigo de alguém, né, do sistema. Aí olha o que o Henrique vai falar, depois da fala do Alfredo, sobre o que rola nos bastidores da Faria Lima. Onde acho? Agora aí... Manda bala, Alfredo. Mas se você me permite, a Faria Lima teve um ponto seguinte: nunca se ganhou tanto dinheiro como no governo do PT, no primeiro mandato e no segundo mandato do Lula. A gente saiu dos bancos, uma rentabilidade média de 11%, 12% no governo Fernando Henrique, para taxas de retorno acima de 20%. Eu sei, eu trabalhava em banco, né? Foi quando foram 8 anos, assim, se deu muito mais do que já se imaginava. Então, eu acho que a Faria Lima também teve um pouco pensando com o bolso, né? Porque o Bolsonaro deu branco, cabelo branco, vai te dando branco também na fala. O Bolsonaro, a rentabilidade média dos bancos caíram relativamente bem, está todo 16%, 15%. Né? Então, pode ser que não seja consciente, mas eu acho que teve um pouquinho disso da Faria Lima. Eu tenho amigos banqueiros que, votaram no Lula porque foi a melhor fase que a gente teve. Perfeito. Só falei disso aí. Não, é fundamental esse ponto. E o que a gente tem escutado ao longo dos últimos tempos, pelo menos já há alguns bons meses, nos bastidores aí da Faria Lima, é que este rapaz
não só como tem saído as notícias recentemente, mas já há um bom tempo, ele é o candidato da centro-direita. E ele sabe disso, não é que ele está descobrindo agora ou sendo empurrado pelos principais caciques políticos, mas Tarcísio, em teoria, o que a gente escuta dizer é que ele já tem determinado que quer ser, de fato, o candidato da centro-direita, só que não pode falar em público porque isso minaria ali a relação com os bolsonaristas, como a gente viu até nesses áudios vazados recentemente aí com o Eduardo, né? Tá vendo aí, né? A Rádio Peão tá falando isso daí tem muito tempo. Meu Deus do céu. É curioso, né? Aqui ninguém é da bolha bolsonarista. Aqui é o pessoal do mercado. Já vem circulando há muito tempo isso. Há meses no mercado. Ele só não quer assumir público pra não descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Gentil. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Mas vamos continuar a falar de sistema e antissistema. Mas agora a um nível um pouco mais amplo, né? Nível internacional. O Brasil planeja reciprocidade. É o que o Lula diz, né? Ou quer pressionar. A pergunta que a Globo News faz. Aí vai chamar lá o Alexandre Schwartzman, diretor do Banco Central. Ele disse que a decisão do governo brasileiro de comunicar aos Estados Unidos sobre consulta para possível retaliação é algo entre o inútil e temerário. E aí faz uma fala naquele estilo Armínio Fraga, agora eu estou com medo. E dizendo aí que o maior prejudicado será, sem sombra de dúvidas, né, o governo brasileiro, né? O Brasil, país como um todo. Beleza. Eu tava passando, dando um bisu, né? Umas coisinhas que eu acho que são curiosas. Falando sobre antissistema, tá falando de antissistema. A Sebri, que é um grupo aí que tem intelectuais e tudo mais. Tem até o Raul Jugman no meio disso daí, que também é lá do IRE, que também é da o IBRAM, acho o nome. O instituto aí que o Flavinho tomou a decisão sobre a Magnitsky, né, entre aspas, aquela decisão lá que o Brasil não vai seguir, coisas internacionais, enfim. E o Jugman também comanda. Só que aí quem escreveu esse texto, quem assina, é o Felipe Martins do Temer, vamos colocar assim entre aspas, que é o Hussein Kalou. Ele desempenhava a mesma função do Felipe Martins, só que no governo Temer. E o Feliciano Sá Guimarães. Aí eles estão analisando o governo Trump. E aí eles olham se o governo Trump representa uma ruptura ou reconfiguração. No editorial, eles dizem que os Estados Unidos, aspas, sob a presença do Trump, são cada vez mais percebidos, tanto internamente quanto no exterior, como uma força predatória, cujo objetivo se ancora no desmantelamento da ordem liberal internacional, edificada sobre regras e normas. Oh, meu Deus, a democracia liberal está em xeque diante do governo Trump. E eu acho que talvez o melhor dos exemplos é a questão do FED. Isso daqui realmente é ser antissistema num nível muito alto. Cara, isso aqui realmente é o coração do sistema financeiro internacional, né? O cara tá indo pra cima do Banco Central americano, que já foi criado num contexto muito estranho. Não sei se vocês já foram atrás, né, da criação do FED, as pessoas envolvidas, quem assumiu a presidência no primeiro momento, né, os vínculos, né, da própria família, coisa assim. História maravilhosa. E aí chegou o Trump no meio do caminho para melar o jogo. A escalada contra o FED. Essa questão do FED tá lá na capa da The Economist, que tá falando de Bolsonaro. E o Estadão também tem comandado. Sempre o Estadão. Editorial aí do dia 28. No mais recente episódio de sua escalada contra o FED, Trump resolveu agora demitir de forma arbitrária, que ele é tão característica da diretora Lisa Cook. Não foi de forma arbitrária. Assim como no Brasil, existem caminhos que você pode demitir pessoas. O Lula, por exemplo, ele poderia ter aberto um processo para demissão do Campos Neto, se ele quisesse, por descumprimento da meta, porque o Brasil realmente ficou fora da meta. Como, sei lá, ano passado também, né? Era para ser 4,5, ficou 4,70 e pouco, também podia demitir, sem problema. Enfim, um dos 7 votantes no Comitê de Política Monetária Norte-Americana, né? É a espécie do copom deles. Trump alega que Cook, cuja indicação do então presidente Biden foi representada pelo Senado, teria cometido fraude hipotecária. Opa! Então aqui já derruba a história do demissão arbitrária. E tem explicação, Trump fez um tweet, né? Tem uma postagem assim, oficial, assinada. O que é que ela teria feito? Ela coloca ali as datas das certidões que ela apresentou, mostrando que não poderia acontecer. Então, Trump foi lá e quis derrubar.
Apesar de demitida, a diretora, aí olha o que o Estadão diz, a primeira mulher negra a compor o colegiado do Fed. Qual a relevância disso? Qual é a relevância disso? Eu acho que as pessoas que deveriam estar no Fed são pessoas que estão aptas a cuidar da política monetária dos Estados Unidos. Mas, enfim, ela declarou que não existe motivo legal para sua dispensa e falou que vai ficar no cargo. Não vou sair, me recuso a sair. Litigâncias à parte, o que realmente importa, a esta altura dos acontecimentos, é a nova estratégia de Trump para reforçar uma queda de juros nos Estados Unidos. Embora a tendência da inflação seja de alta, como resultado, sobretudo, da guerra comercial deflagrada pelo republicano, né, Trump bem gostaria de demitir o presidente, que é o Jeremy Powell. Mas o mandato dele vai até maio de 26, né, não pode ser demitido, razão pela qual Trump resolveu redirecionar sua artilharia contra os diretores que votam nas decisões sobre juros. Dos 7 atuais, 2, Christopher Wallace e Michelle Baumann, são aliados do Trump. Em julho, quando o Fed, com base nos dados econômicos e não nas pressões de Trump, manteve a taxa entre 4,25 e 4,5, o L.A. Brown foram vozes dissonantes e votaram pela redução das taxas. E olha isso, foi a primeira vez em mais de 30 anos que 2 membros do colegiado divergiram da maioria. Quando Campos Neto e o Galípolo, ambos, também votam para aumentar a Selic para as alturas, você viu alguma divergência? Gente, não é possível uma coisa... É uma decisão muito técnica. São pessoas muito técnicas. Todo mundo pensa igual. A vida toda. Bastou Trump chegar, colocar dois... Aí agora mudou. Aí agora deu ruim. São as coincidências que você fica se questionando o que está acontecendo. Aí continua. Além dos 2 dissidentes, a quem Trump fez questão de elogiar publicamente, a Casa Branca agora corre para que o conselheiro econômico do Trump, o Stephen Miran, seja confirmado na vaga temporária aberta no colegiado do Fed após a renúncia da diretora Adriana Kugler. A ideia é que o nome de Miran seja aprovado pelo Senado antes da reunião do Comitê de Política Monetária, agendada para o dia 16 e 17 de setembro, de modo a garantir que Trump tenha pelo menos 3 votos, seja um 4-3. Não é exagero afirmar que, por tudo que envolve a reunião do Fed no próximo mês, já seja mais guardada do ano, não só porque o cenário para a determinação da taxa de juros se tornou mais complexo, o mercado de trabalho vem piorando, enquanto a inflação sobe, mas porque a necessária independência do Banco Central estará em jogo. Se conseguir vencer e impuser seus desígnios ao Fed, Trump estará, na verdade, contratando uma derrota não só para a economia norte-americana, como para a de todo mundo. O coração do sistema financeiro mundial, o coração do globalismo, que é muito ancorado, né, nessa elite financeira global. Não pode, de jeito nenhum. Olha o nível da treta que está comprando lá fora. No Brasil. Antissistema ou pró-sistema? Aí, você vê, né? Gritam. E essa matéria, originalmente, é porque o Estadão ele produz conteúdo para vender para outros jornais. Esse conteúdo é feito pelo Estadão, né? No mesmo dia que o Estadão publica o edital anterior, PIB dos Estados Unidos sobe 3,3% no segundo trimestre, superando a previsão, né? Mas as tarifas vão quebrar os Estados Unidos, né? E está superando a previsão. Não adianta você tentar explicar. Por outro lado, olhando o vizinho deles, México descarta acordo de livre comércio com o Brasil, diz secretário de Economia. Os mexicanos falam, cara, a gente pode fazer aqui algum acordo com o Brasil porque é vantajoso para o México, em torno de algumas coisas, algumas. Mas livre comércio não, cara, não tem interesse não, nenhum. Aí você se pergunta, mas como assim, né? Nós estamos vivendo num planeta que o Lula é a favor do livre comércio. O Trump é a favor de tarifa, e o México também não está muito, tá tudo meio termo. Na verdade é uma posição muito parlamentar do Trump. Uma esquerda que não quer colar com o Lula. Naquela ordem de prioridades, a quem o Lula serve? Aí, para falar sobre isso... trazer aqui mais uma coisa. Do antissistema, antes de falar sobre o Lula, toda essa questão. O Marco Rubio trouxe um tweet que acho que anima todo ser humano de bem desse planeta Terra. Brinquei com o POTUS, né, que é Trump, é President of the United States, né, POTUS. Que tinha 4 empregos. Ele me disse para dar um para meu amigo Ross Volt. E foi o que eu fiz.
Desde janeiro, economizamos dezenas de bilhões de dólares para os contribuintes e com um pequeno conjunto de programas essenciais transferidos para o Departamento de Estado, a USAID está oficialmente em fase de encerramento. Russ agora está no comando para supervisão e encerramento de uma agência que há muito tempo saiu dos trilhos. Parabéns, Ross. E, gente, para você remontar uma coisa dessa, não remonta do dia para noite. Recontratações, reabertura de escritórios, sabe? É todo um processo, é uma logística de seres humanos, né? De gente que você não faz do dia para noite. E cortou a mamatinha, cortou o braço de operacional do Deep State americano. E aí? O globalismo chora e a gente celebra. Que caminho vocês querem levar o Brasil, né? A gente tinha que... Uma pergunta também, para perguntar para os governadores democráticos. Isso é uma questão de Estado. Porque isso aqui faz parte da história do Brasil, desde os anos 60. Governadores democráticos, o que vocês acham do fechamento da USAID? Não teria problema falar nada, né? Eu acho que deveria perguntar. É aquela típica opinião que você saber ver o cara falar com todas as letras. É interessante, ainda que seja falando só para enganar. Mas fala. Fala o que vocês pensam. Mas vamos lá. Estou eu passando pelo Twitter e vi o Cauã. E o Cauã até me trouxe uma ideia. Eu falei, rapaz, tu me deu uma ideia, Cauã. Vou atrás de buscar um termo específico. Ele colocou aqui no tweet do Olavo, 13 de novembro de 2017. E ele falava assim, ó, Olavo de Carvalho nunca foi maniqueísta, né, em suas análises. Sempre manteve a mente aberta. Fica imaginando qual postura ele teria hoje diante do pós-liberalismo de Trump e da direita mundial, vendo que as coisas não são, né, naquele rótulo, naquela caixinha. 13 de novembro de 2017, o governo Trump já tinha começado. E o Olavo falava assim, ó, não sou por princípio nacionalista nem antinacionalista. É um momento histórico que nos indica, em cada circunstância concreta, o mal menor. Hoje a ditadura tecno-burocrática mundial é, sem a menor dúvida, o mal maior, o que nos impõe a obrigação moral de ser nacionalistas enquanto essa ameaça durar. O grande mal do mundo hoje não é o globalismo, uma agenda global, então tem que trabalhar contra, seria você trabalhar no nível local. Você pode ser um soberanista, patriota, use o termo que quiser. Aí eu fui atrás desse termo. Eu achei uns tweets bem curiosos do Olavo. Falando até da questão do que é ser antissistema, né? Que é o que ele está deixando ali meio claro anteriormente. 28 de março de 2017. O Brasil tinha tudo para ser nada menos que a vanguarda do nacionalismo mundial. Infelizmente, para isso, era preciso grandes homens e, como dizia Gilberto Amado, neste país só há pedaços de grandes homens. Por isso, a história nacional resume-se no verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Olavo aparentemente tem um olhar bacana sobre o tema. Depois ele falava, 13 de novembro, nenhuma política nacionalista pode, em princípio, fazer mal algum. Ela só o faz quando passa do nacionalismo ao expansionismo imperial, isto é, quando se infecta de ambições globalistas. Um nacionalismo antiglobalista, como temos hoje em vários países, defensor não só da soberania nacional, mas também da dos seus vizinhos, é a política mais prudente e saudável. É o legítimo internacionalismo democrático. Bom, naquele momento, em vários países, será que o Olavo estava falando do Trump? E eu acho que ele estava. Já mostro por quê. Quando você traz para o governo Bolsonaro, ele também falou dessa questão nacional. Passei a noite inteira sonhando com os generais Mourão e Santos Cruz. Estava lhes dando um esporro dos demônios, concitando-os a largar frescura sinófila, né? Assim, esse amor pela China, e apoiar integralmente o nacionalismo de Bolsonaro. Parece que funcionou, pelo menos no meu sonho. E no dia 30 de dezembro de 2019, Olavo falava, qualquer um que se gabe de pragmático, tipo os governadores democráticos, boicota o conservadorismo e o nacionalismo da maneira mais perversa e devastadora, concedendo à esquerda o monopólio da guerra ideológica. Isso daqui não é a cara dos governadores democráticos, né? Qual é a guerra ideológica que eles já se envolveram? Qual é a guerra conservadora que eles já se envolveram? Né? Qual o embate nacionalista que eles já se envolveram? Eles são liberais, meu. A ordem da democracia liberal, que é a ordem globalista, que Trump está demolindo, né?
Não tem como, pô. É Jair ou já era. É Jair ou já era. Outro tweet do Olavo, foi por causa desses 2 tweets na sequência que eu fui procurar algumas coisas. Esse aqui eu deixei pra depois. E o Olavo falava algumas coisas da esquerda no passado que confirmam algum de meus pensamentos. E eu quero mostrar umas coisinhas dessas pra vocês, que fala até do Trump. Mas partindo de uma pessoa pra falar do Trump. O Cão falava assim, ó, nessa época, Olavo já tinha seu pensamento mais alinhado ao conservadorismo como um projeto nacionalista. Hoje, possivelmente, seria um aberto nacionalista. Certamente, Olavo seria acusado de duguinista, agente do PCO, caçabista. Aí tava assim, ó, a esquerda antigamente era nacionalista. O PTB dos bons tempos, do grande guerreiro Ramos, teria orgulho em apoiar Bolsonaro. Mas a esquerda de hoje é apenas um imenso, né, barriga de aluguel a serviço das megafortunas internacionais. Só pensa, né, em safadeza, substâncias que deixam você viruta e despreza o voto popular. O que é que o povão quer? É uma pauta conservadora. Serviço das megafortunas internacionais. Quanto dinheiro tem o Jorge Soros, né? Já mostrou muito. Fundação Ford, o SEID, os bancos, The Economist, Short Financial Times, os banqueiros brasileiros. É ou não é o que a esquerda se tornou? E aqui entra o ponto que eu falo para vocês, que quando você pega os jornais para tentar compreender a história do passado, se você vai lá tentar enxergar que 1940 o Brasil é como é hoje, os conservadores versus comunistas, você não vai entender nada. O rótulo de direita não existia, o rótulo de esquerda também, sabe, pode existir, mas não era comum. O partido que você fazia parte tinha um valor muito maior. E as ideias que eram defendidas eram totalmente diferentes também. Então, assim, entender esses pormenores, cara, é crucial para você entender a história brasileira. E o que eu vejo hoje, depois de entender um pouco mais, é que a mudança do Brasil se dá a partir dessa nova república, né? Sexta República, redemocratização. E esse processo, até o PT chegar no poder, onde deixa de ser um partido das massas, dos trabalhadores, dos sindicatos, e se torna a cópia do Partido Democrata dos Estados Unidos, importando toda a agenda woke, que é a ordem da democracia liberal, né? Consolidando, que já começou com o FHC. Tá aí, realmente. E aí eu fui ver outras coisas, né? Que eu tava pensando sobre Olavo usando o termo nacionalismo. Aí, olha que curioso que o Olavo fala. Com um programa popular e antiglobalista estilo Nigel Farage ou Trump, isso em 2017, quando ele tava falando aquelas coisas lá atrás. Ciro Gomes poderia ter sido presidente. Preferiu esvaziar o próprio nacionalismo, afagando a esquerda vendida. Cara, isso aqui é uma definição que envelheceu muito bem. Eu paro às vezes pra olhar o Ciro Gomes pra ver o que ele tá comentando. Eu vejo o Ciro Gomes, ele consegue se deslocar bem, se movimentar bem, quando ele fala de economia, Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND deles, projeto e tudo mais. Só que, no final do dia, vocês sabiam que o Ciro Gomes casou com a Paquita. O cara largou uma atora da Globo pra casar com a Paquita, né? Então, assim, ele continua preso no Leblon. Você fala, cara, realmente, no final do dia, ele tem até uns pontos que faz sentido. Mas o cara, no frigir dos ovos, prefere agradar o Caetano Veloso. Aí vai ter cirista que vai puxar os cabelos, mas me perdoa, vai ser o homem adora puxar o saco de um wokezinho. Ele quer ser aceito pela esquerda do Beautiful People. Depois ela falava, infelizmente no Brasil, o nacionalismo vive em pérpura, enfim, vive de uma forma muito ruim, né, com a turma da esquerda. E ninguém, nem o próprio Ciro, percebe que esquerdita nacionalista é um ovo cúbico. O que a esquerda já era no Brasil em 2017 é totalmente compatível. Se essa galera quisesse mesmo, né, colocar um plano para andar, primeiro que eles tinham que olhar para o Brasil e entender que hoje a massa de trabalhadores, a massa de pessoas que quer colocar o Brasil no trilho está à direita. O pior é que o próprio Mangabeira, que eu lá falo aqui, é o conselho do Mangabeira, né, que o Ciro teria seguido o conselho do Mangabeira, ele quis se encontrar com o Bolsonaro exatamente por isso. Foi o diagnóstico que ele teve. Não dá para construir hoje um país, um programa nacional sem passar por Bolsonaro. A esquerda se corrompeu por completo. E ela ainda falava, o Ciro Gomes diz muita coisa certa, na linha do velho nacionalismo de esquerda, o PTBista lá de trás. O problema é que é um nacionalismo puramente econômico, cego a valores civilizacionais mais altos.
é por ser uma aberração, uma fantasia demoníaca que só acerta no detalhe para poder errar melhor no conjunto. Isso daqui é o que eu vejo até nos dias atuais. Eu observo bastante as bolhas nacionalistas. Tem ideias, eu acho, pô, faz muito sentido o que vocês falam. Como o Olavo meio que falava. Só qual é o problema? Quando chega na hora de defender a vida humana, os direitos mais básicos da liberdade de expressão, sabe? Se colocar contra a tirania que se instaurou no Brasil, que é que o bolsonarismo tanto reclama, a galera finge que não vê. Então assim, cara, que nacionalismo é esse que vocês defendem? É um nacionalismo puramente geográfico. Vocês não ligam pro brasileiro. Vocês não estão nem aí pro brasileiro. Cara, esses diagnósticos de Olavo sobre uma grande parte aí da bolha nacionalista do Brasil, eu acho que eles seguem extremamente atuais. E eu acho que ele aponta ali, principalmente quando ele fala que é a forma mais prudente. Cadê? Esse aqui, ó. É a política mais prudente e saudável. Hoje um nacionalismo antiglobalista. Eu acho que esse daí realmente passa por um caminho que faz muito sentido. Isso aqui eu nem vou comentar agora. Não vou comentar isso aqui. Só pra fechar. Eu acho que é um caminho que eu me interesso muito, dar um bisu, venho falando com vocês. Acho que vale a pena dar uma olhada sobre isso. Acho que reflete muito bem o que é o governo do Trump. E acho que a direita brasileira deveria tentar conhecer o Enéas. A direita não conhece o Enéas. Só lembra de uma frase ou outra, um cara inteligente. Acho que o pessoal deveria conhecer o Enéas. Tem vários canais aqui no YouTube, várias entrevistas. Começa a ouvir as entrevistas, o que ele denunciava, as ideias que ele tinha. Enéas era um cara de muitas ideias. Muitas ideias. E acho que várias envelheceram muito bem. Só para ir para os finalmente, teve essa operação aí da Faria Lima, né? Farinha Lima, nos últimos dias. O Arthur tinha dado entrevista pro Selmo, que ele comentava lá do caso da Operação Rizoma, que ele foi alvo tudo mais lá atrás, mostrando todos os absurdos. E no meio dessa entrevista ele falava de pessoas ligadas a um grupo que acho que tem ligação com o que aconteceu aí no Brasil nos últimos dias. Ele compartilhou o recorte falando assim, ó. A Genial, empresa do grupo do Banco Plural, está envolvida na operação que hoje liga o PCC com instituições financeiras. Desde a época da Operação Rizoma, a história de Henrique Barbosa, irmão do ex-presidente da CVM e advogado do Lema, Marcelo Barbosa, e de Alessandro Driaber não tinha nenhum sentido. Claramente a Lava Jato protegeu e incentivou alguém. Todos ali tinham negócios com o Banco Plural, que era um dos maiores administradores de fundo de pensão do país. Que, além disso, Eduardo Moreira, que é do ICL, mídia de esquerda hoje, né, apoiador do Lula, incondicional, foi sócio e fundador do banco e da marca Genial. Que curioso, né? Porém, a Lava Jato preferiu atribuir a mim certas condutas, evitando investigar a óbvia relação entre Banco, CVM, doleiro e governo. Me usaram de bucha. Nada disso foi feito por acaso ou por imperícia, mas era necessário para proteger os bancos, suas relações com o PT e suas relações promíscuas com diversos agentes, além de tomar uma empresa estratégica como a Nova Bolsa. Hoje, mais um fato se soma à história dessa instituição. Falei isso em recente conversa com o Selmo. Se quiser mais uma cereja do bolo. O atual presidente da ATG, depois que vem de sair do grupo, é ex-diretor de operações da Plural/Genial, que é o Cláudio Prakonic. Quanta coincidência. Quando teve essa questão com o Bolsonaro, o vazamento, aí fala, Bolsonaro movimentou X de dinheiro. E a gente se perguntava, e onde é que está o crime? Antes de mostrar outra coisinha, né? O Arthur falava assim, ó, vejam o mal que a mentalidade do Ministério Público sobre investimentos, junto com a mente tosca de comentaristas políticos sobre fundos de pensão, fazem ao Brasil. Eu participei de uma reunião em que uma empresa europeia está desenvolvendo tecnologia nuclear em pequenas centrais sem resíduos tóxicos, capaz de gerar energia a um custo de $20 por megawatt. Para produzir a tecnologia e testar, receber investimentos de fundos de pensão europeus da ordem de 200 milhões de euros. É um baita de dinheiro, né? Se os testes derem certo, em 2027, a empresa precisará de pelo menos mais 1 bilhão para construir as plantas. Se não funcionar, perdeu o dinheiro todo. Agora imagine isso no Brasil, onde os reguladores forçam os fundos a financiar o Estado e não correr riscos, usando inclusive o Ministério Público para criminalizar quem se aproxima deles. Já teria havido umas 20 operações midiáticas feitas pelos senhores do mundo, os grandes procuradores, juízes do Brasil. Tudo isso
embalado por analistas políticos que corroboram esse discurso para proteger o dinheiro dos velhinhos. E assim, de imbecilidade em imbecilidade, que vamos construindo um vitorioso caminho para o subdesenvolvimento, né? E o que é que isso tem a ver com a movimentação de dinheiro de Bolsonaro e tudo mais? Aqui. Os métodos são os mesmos. Recentemente rolou, pelos meus lindos haters, essa notícia de 2018, que dizia que minha empresa havia movimentado 2,5 bilhões de reais, como se esse dinheiro, como esse volume fosse de corrupção ou lavagem de dinheiro. Hoje, a imprensa e a PF ainda fazem a mesma coisa. Despesas, transferências, PIX, tudo isso com ar de movimentação criminosa. Olha, Bolsonaro, tá, onde é que está o crime? Aponta onde é que está o crime. Nada mudou. Se tivesse entrado no site da empresa na época, veriam que tudo isso é movimentação de trade feito por instituições financeiras e clientes. Pois é, a Polícia Federal considerou a receita da empresa como se fosse movimentação de propina, tudo para destruir a reputação e criar narrativas. A empresa hoje, que não é mais minha, movimenta 800 bilhões de reais, 325 em 6 anos. E tem gente que diz que foi ruim para os fundos de pensão, né, que ainda são sócios, e que aquela época não tem nada relacionado, né, com o que vemos hoje. Ingenuidade ou mau caratismo. O que Arthur tá falando aqui no Free dos Ovos, conectando tudo quem tá comentando? Toda vez que aparece alguém que incomoda o sistema financeiro, é uma gritaria, é um Deus nos acuda, é 1001 rótulos. Essa história aqui, quando o Arthur tá falando de nova bolsa, é porque o Brasil só tem uma bolsa de valores, que é a B3, lá de São Paulo, Faria Limer. O Arthur lá atrás, ele montou um projeto, tirou do chão, quebrou o monopólio da B3 e construiu uma bolsa que o nome é Nova Bolsa, que é uma nova bolsa. A partir disso, foi alvo de 1001 coisas. Chegou a ser preso. Ele conta toda essa história. Aí vem a galera da direita, que às vezes não gosta, tipo o Mão Mole, né? O Flávio Azambuja, o Flávio Morgenstern. O Flávio Morgenstern não gosta do Arthur. E aí, ele atua para criminalizar uma pessoa, porque ele não gosta, da área que o cara é bandido. Mas não fala porque o cara é bandido. A empresa do Arthur lá atrás já movimentava dinheiro. Os fundos de pensão na época entraram em campo porque assim, ó, tu compra a empresa na baixa e a empresa vai valorizar. Então tu vai ganhar dinheiro. Tu tá investindo direito, né? O dinheiro da pensão das pessoas. É tipo isso. Ele tá comentando o que acontece na Europa, o que aconteceu no Brasil. Perseguiram ele e tudo mais. A empresa hoje movimenta mais de 800 bilhões. A empresa foi comprada por um fundo estrangeiro, que é o Mubadala, um fundo soberano, é um país, basicamente. Abu Dhabi comprou o país. Essa semana a gente estava reclamando que a China comprou uma mina e que o dono anterior era uma empresa, acho que americana, Anglo-American. Você vê como são as coisas, né? O Brasil não é dono de nada. Então você montou uma bolsa. O grande problema do Arthur era o algoritmo que ele tinha. Era muito superior ao da B3 na época. Basicamente tomaram a empresa da mão dele. O Arthur, na época, conseguiu uma recomendação do Congresso americano. Tem lá a carta assinadinha, ele já chegou a postar isso daí, falando, cara, isso aqui é um baita de um investimento. Mas uma iniciativa como essa chega no Brasil é criminalizada. É imprensa. Oh, o dinheiro movimentado, isso, aquilo, outro. Mas sabe, e o que realmente aconteceu? Assim, a gente vai perdendo oportunidade atrás de oportunidade. Aqui eu estou só fazendo um exemplo. E casos como esse do Arthur, tem uns montes. Gente, olha a quantidade de empresas que já tiveram no Brasil, histórias, que coisas que vocês já ouviram falar, que começa, daqui a pouco o pessoal vai lá, compra e já não é mais de brasileiro, a coisa já não avança. É preciso realmente, assim, ter uma preocupação com a economia local. É necessário, gente. Quer ver, pegar uma coisa, você está falando de mineração, que esse caso a gente já abordou amplamente em dossiê histórico. Nióbio, que Bolsonaro tanto falava. Qual é o processo que faz com que no frigir dos ovos o nióbio brasileiro caísse na mão da família Moreira Salles, daí do Unibanco, agora ele está Unibanco? Foi exatamente o desmonte do Código de Mineração de 1954. Esse código, quando ele foi implementado, qual era a ideia? Era garantir que pelo menos 50% da empresa fosse brasileira. Quem está, né, surrupiando lá os minérios. Aí você olha para os Estados Unidos, o pessoal fala tanto o Trump. Tem o Trump como exemplo de um cara combativo, que está fazendo o que está acontecendo, que não se dobra para o sistema, que está tentando colocar o país dele no eixo, está tentando trazer melhores salários, bater de frente com essa agenda ideológica. E aí no Brasil fica esse papo maluco de governador democrático para cá, governador democrático para lá,
Quando você traz qualquer debatezinho, sabe, um pouquinho mais profundo, aí vem Flávio Mogstem, a Angélica, o Churrasqueiro, o Rodrigo Constantino, te acusa de ser duguinista, caçabista, vendido, tu recebe dinheiro do Vanguard, tu recebe dinheiro do Carlos Bolsonaro, tu recebe dinheiro do Fábio Faria, tu recebe dinheiro de todo mundo, pô. Esse é o Brasil, pô, que vocês querem construir. Aí tu cobra lá o Partido Novo, que apoia toda essa loucura, a lá o Zema, com aquele pacote maravilhoso pra Localiza, aí ela vem lá, aí tu fala assim... Aí tem gente que surgiu do nada, quer se lançar candidato a advogado lá, o Chiquinho. Aí você fala assim, Chiquinho, fala dos teus amigos. Fala aí do vínculo do Thiago Mitraldi aí que tá lá no Zema, coordenador da campanha do Zema. Fala do vínculo dele aí com o Lema, com o Livres, o que aconteceu no... Que é Eduardo... e começa toda aquela gritaria. Que acusa de mim uma coisa, sabe? Assim, pra que lado, pô, vocês querem levar a direita no Brasil? É só gritar na rede social, cobrar, beleza, cobrar tu vai cobrar, né, para algumas coisas avançarem, mas gente, se não tiver um conteúdo um pouco mais denso, sabe, algumas linhas meio claras do que é ser, né, o antissistema no Brasil, vai continuar aparecendo aí, eu sou antipetista, eu sou anti-Lula, tá, beleza, muda tudo para não mudar nada, assim, já deu, né, tá na hora aí da galera realmente entender o que está acontecendo, entender a história brasileira, entender que o Brasil não deu errado à toa e realmente romper com essa lógica do atraso. E a partir de agora, enfim, um novo começo, um novo caminho a ser seguido. Eu fico por aqui, vou mandar o vídeo lá do Eduardo e o outro lá dos Menina Faria Lima lá no Telegram. Vote em mim, não é best? Primeiro link aqui na descrição, só o do jornalista, os outros, é teu critério, só o do jornalista. E se eu trabalhando, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. E talvez eu solte um vídeo extra hoje de noite, não sei se eu vou ter tempo. Mas porque como eu não comentei ainda da Vaza Toga, eu queria falar da Vaza Toga, porque não deu tempo ao longo do mês. Tá meio que as coisas meio separadas, se der tempo eu solto o segundo vídeo hoje, só pra comentar sobre isso. Se não, na semana que vem eu solto. Mas eu vou acabar soltando cedo ou tarde o segundo vídeo, um do dia, só pra falar de Vaza Toga. Tamo juntos? Valeu, meus amigos. Fui!